Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Abramos as nossas Bíblias em Lucas. Lucas no capítulo 7, versículo 11. Nós leremos do versículo 11 até o versículo de número 17. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, versículo 11 até o versículo de número 17. Lucas capítulo 7, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Vem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por vizinhança. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, ó Pai, as verdades gloriosas da tua palavra. E compreendendo, ó Senhor, possamos viver isso para a glória do teu nome. Nós invocamos a sua santa presença para que o Senhor nos ilumine e para que neste momento de culto, Senhor, o Senhor possa nos fazer compreender a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Certamente o Senhor tem algo especial para com as mães. A história bíblica está cheia de momentos em que o Senhor olhou, em que Deus focalizou esta relação entre as mães e os seus filhos. Diversas vezes a Bíblia vai notar isso, mostrando como o Senhor tem um olhar especial para este afeto, para este carinho, para este amor, para este cuidado das mães para com seus filhos. A Bíblia vai relatar a história de Eva e seus filhos Caim e Abel, a história de Agar e o seu filho Ismael, a história, de Raquel e Lia e seus filhos e todo o drama envolvendo a maternidade dessas duas mulheres. Joquebede. Você, mãe, já imaginou? Pense no seu filho e pense em fazer um cestinho daquele bem bonito que você faz para entregar os mimos da SAF, colocar betume, colocar o seu filho no rio. Deus estava ali com aquela mãe. Aquilo ali é um relatório da graça de Deus e da confiança plena em Deus. O Senhor esteve com Ana, como nós acabamos de citar. Aliás, o nome do projeto é o Projeto Ana. As viúvas, Viúva de Sarepta, a Sunamita, a mãe de Sansão. E a gente vai olhar por diversas vezes e ver o Senhor observando esse afeto maravilhoso entre as mães e os seus filhos. E no Novo Testamento não é diferente.
nós vemos Jesus, uma vez mais, seguindo aquilo que o próprio Pai fez, olhando neste momento para uma mãe e o seu filho. Meus irmãos, os pais não ficam com ciúme, né? Mas as mães são diferentes, né? Hoje eu estou chegando de São Paulo, do aniversário da minha mãe. Eu estou pregando aqui o que eu vivi durante o dia. O sorriso da minha mãe, a oração da minha mãe. De modo que os pais amam, mas de forma distinta. A mãe está muito mais ligada ao cuidado, ao afeto. Aliás, os estudiosos dizem que a mãe participa da formação afetuosa dos filhos. E Deus tem um carinho especial por elas. E o evangelista Lucas, narrando no seu evangelho, vai trazer essa narrativa gloriosa a respeito de uma mãe. O texto diz que Jesus estava em Cafarnaum, no capítulo 7, e ele vai para a cidade de Naim. Essa mulher, cujo nome não conhecemos, nós costumamos chamá-la apenas de viúva de Naim. É importante olhar, porque a gente está observando Jesus a partir daquilo que a gente já conhece. Mas esses personagens aqui, eles ainda não conhecem quem é esse Jesus. Então, é muito claro aqui no texto que Jesus está sendo apresentado. Jesus está sendo apresentado como um profeta, como o Filho de Deus. As pessoas ainda não conhecem. E uma observação importante é que esta cidade, a cidade de Naim, fica muito perto da cidade de Sunem. E a gente se lembra da mulher sunamita, que também tinha um filho, cujo filho também morreu, e o profeta foi lá e ressuscitou o filho. Certamente essa história era conhecida. Então, nós estamos aqui não apenas num lugar de coincidências, mas Jesus está sendo apresentado para aquela cidade e para a região circunvizinhas como um grande profeta. E o texto narra a história dessa mãe. Jesus está chegando em Naim. O texto diz que ele vai diante de uma numerosa multidão, e eu gosto de imaginar, né? Imagina aquela multidão com Jesus. Crente, né? Crente é uma bênção, né, irmão? Falando, conversando. Dizem que as irmãs falam um pouco mais, né? Mas não sei se é verdade. Todo mundo conversando, alegre. E do outro lado, um cortejo fúnebre. Triste, abatido. De modo que são duas multidões que se encontram, uma que está com Jesus e a outra que está vindo na outra direção. E o texto nos diz que o Senhor Jesus começa neste momento a se apresentar. É importante observar o drama, e o autor faz questão de narrar que há um drama envolvido aqui. Porque o texto está falando que é uma mulher viúva. Nós sabemos o drama que é você enterrar o seu filho, mas existe algo mais aqui. Ele diz aqui no versículo 12, olha, ele faz questão de narrar: eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Era uma mulher que havia perdido tudo que tinha, no sentido das pessoas que estavam com ela. Hoje, se uma mulher ficar viúva, ela tem toda uma seguridade social. Ela vai receber uma pensão alimentícia. Neste tempo não existia. A pensão era o filho. Era o filho que deveria sustentá-la. E agora ela não tem mais o filho. Por isso que Lucas está narrando. É uma história triste. É um drama que está sendo vivido. E aí a gente vê o cuidado de Deus para com uma mãe. Eu queria que a gente olhasse para esse texto a partir dessa realidade. O Senhor olhando para uma mãe. O Senhor cuidando, o cuidado de Deus para com as mães que sofrem por conta dos seus filhos. E como se revela esse cuidado?
pelo menos 3 coisas importantes eu queria que você guardasse a partir desse texto. O texto diz que a primeira atitude de Jesus foi se compadecer dela. O texto diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. E é importante observar isso, porque uma primeira observação, ele vê todo o cenário, e o texto diz que ele a viu, e o olhar de Jesus não é um olhar qualquer. O olhar de Jesus é um olhar de alguém que sabe de todas as coisas. O olhar de Jesus é um olhar que conhece, que sabe da dor, que conhece a dor de uma mãe. E o texto nos diz que ele se compadece. E Lucas faz questão de dizer que ele se compadeceu dela. Não é esse sentimento de dó que a gente sente às vezes. A gente passa e vê alguém na rua e tem dó. E a dó é uma coisa miserável, porque a dó não faz nada conosco. A pena não mexe conosco. Mas aqui o texto diz que Jesus se compadece. E quando você vai buscar a origem desse termo, está falando de entranhas, está falando de abdômen, intestino. Porque o povo judeu e o povo daquele tempo entendia que os sentimentos vinham aqui no estômago mesmo, na barriga, né? Uma linguagem mais coloquial. As pessoas sentiam ali. E o texto diz, em algumas versões, diz que Jesus moveu-se de entranhas de misericórdia. É isso mesmo. Sabe aquela ideia de frio na barriga? É essa ideia que o texto está mostrando. E o que o texto está querendo dizer? Jesus sentiu a dor da mãe de maneira integral. Jesus sentiu o que ela estava sentindo. Aliás, a tradução, né, compadecer, que significa padecer com. Jesus sentia a dor daquela mãe. Ele se compadece, ele tem compaixão. A própria Bíblia nos diz que Jesus, aquele que sabe o que é padecer. Que coisa maravilhosa é saber, mães que sofrem pelos seus filhos, que o Senhor olha para você, que o Senhor te vê e que o Senhor se compadece de você. Que o Senhor conhece a sua dor. Que as dores que você sente, nem mesmo seu esposo sente. Que as dores que você sente, nem mesmo a igreja sente. Que as calamidades que estão diante de você, e mãe tem um negócio meio de dor física, né? Eu falo com a minha mãe, ela fala assim: ô Samuel, minha mãe é o relatório, né? A Simone sabe, liga aqui e começa a falar: o fulano de tal. Lá em casa somos em 16, tá, irmãos? Pra vocês saberem. E ela fala: Samuel, eu estou com um aperto no peito aqui. Eu estou com um aperto no peito. Mães, o Senhor conhece o aperto no peito. O Senhor se compadece pelo aperto no peito por conta do seu filho. Aquele que está longe, aquele que está distante. Ele é o Jesus que sabe se compadecer. Ele sente as dores das mães. Muito mais do que isso. Uma segunda coisa que você precisa observar é que Jesus também tem uma palavra de consolo para as mães. O texto nos diz que, no versículo 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E eu perguntei para alguns colegas essa semana: quem pode dizer para uma mãe que acabou de perder o filho: não chores? Eu não posso. Quem pode? Aliás, é importante observar o texto que Jesus, antes de resolver o problema, ele traz uma palavra de consolo para a mãe. De modo que Lucas está narrando isso de maneira poderosa para a gente entender, porque esse aqui é a representação das mães que ainda estão chorando.
das mães que ainda não viram o filho ressuscitar, das mães que ainda estão sofrendo. E Jesus diz: não chores. Jesus tem uma palavra para as mães que estão chorando por conta dos seus filhos. É claro que Jesus não está aqui dizendo: olha, você não deve chorar. Não está dizendo que o choro é mal em si, mas quando ele diz não chores, é uma palavra cheia de significado. Sabe por quê? Porque somente alguém cuja presença é suficiente pode dizer não chores. Tudo bem, minha filha, a solução ainda não chegou, mas eu estou aqui. Não chores. Só alguém cuja palavra é suficiente pode dizer não chores. Ainda não chegou a solução, mas eu estou aqui e trago uma palavra. Só alguém cuja intervenção é suficiente pode dizer não chores. É claro que Jesus está anunciando o seu reino. E no reino do Senhor Jesus, esse reino que ele já inaugura ali naquele momento, ele já está dizendo: no meu reino não haverá choro. Então essa mensagem é uma mensagem também para a eternidade, porque Apocalipse no capítulo 21, versículo 4, diz que lá não haverá choro. E Jesus já está anunciando para aquela gente: olha, no meu reino não haverá choro, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu não sei. E a pergunta é exatamente essa: eu não sei como. E o texto responde à maneira de Jesus. Como as mães são sustentadas enquanto oram pelos seus filhos. Como uma mãe que ora pelo seu filho doente é sustentada, ano após ano. Nós conhecemos histórias de mães que estão na SAF, orando, ano após ano. E no olhar racional, a gente não consegue compreender como essa mãe é sustentada. Como uma mãe que ora pelo seu filho que está nas drogas, como ela é sustentada? Como uma mãe que está na UTI com seu filho é sustentada? Como uma mãe que ora para que o Senhor salve o seu filho é sustentada? Ela é sustentada por Jesus e pela sua presença, que chega do nosso lado e diz assim: mãe, não chores, eu estou aqui. Somente alguém cuja presença é suficiente pode dizer não chores. Algo poderoso que nós vemos a partir de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, se Jesus é o que diz, é aquele que se coloca diante das mães, se compadecendo delas, se coloca diante das mães, dando uma palavra para elas. É o Jesus que intervém também em favor das mães. O texto nos diz que o Senhor chega diante dessa mãe e Jesus toca. É interessante observar os detalhes, porque no versículo 14 diz: chegando-se, tocou o esquife. E ele faz questão de dizer que tocou o esquife. Se Lucas quisesse dar uma diminuída no efeito da palavra, né, porque tocar no esquife não era algo bom. Ao tocar, alguém tocando em alguém morto, ele ficava cerimonialmente impuro. Alguém tocando em algo morto, ele precisava passar por um ritual de purificação. Mas aqui é diferente. Esse é o Jesus poderoso, que não ele fica impuro, mas ele leva a pureza. Não que a morte o influencia, mas ele traz vida diante daquilo que está morto. E o texto mostra que Jesus intervém
no caso daquela mãe. O texto nos diz, de maneira poderosa, que o menino se levantou e começou a falar. Lucas não diz o que ele começou a falar. Se fosse eu, já ia abraçar minha mãe, né? Já ia falar, mãe, voltei. Mas o texto não diz, porque não é importante aqui. A importância aqui é esse relato da mãe, porque o Senhor vai, devolve o menino para sua mãe, e todos reconhecem que Jesus Cristo é profeta. O texto nos diz, no versículo 16, que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Eu me lembro dessa história. Eliseu é profeta. Então, um grande profeta se levantou entre nós. E que alegria é saber que o nome de Jesus está sendo glorificado, mas sendo glorificado através da história de uma mãe. Não deixe de orar. Não cesse de orar. Porque por meio da oração das mães, o nome do Senhor é glorificado. Por meio da oração das mães, o Senhor pode visitar um bairro. O Senhor pode visitar uma cidade como foi visitada. O Senhor pode visitar uma região, porque o texto diz que através desse milagre, nas regiões circunvizinhas, na Judéia e toda a região circunvizinha, o nome do Senhor foi proclamado pela intervenção do Senhor diante de uma mãe. Meus irmãos, uma pergunta que a gente precisa responder é que se nós temos garantias de fato de que Jesus se compadece mesmo. E a grande verdade é que esse Jesus a quem nós pregamos, Ele é o Jesus que de fato se compadece, não apenas em palavras. Ele não é alguém que apenas diz, não é alguém de sentimento vazio, porque a Bíblia nos diz que esse mesmo Jesus, Ele veio morar aqui na terra, Ele é o Filho de Deus, Ele veio, Ele encarnou, Ele esteve entre nós, e Ele morreu numa cruz, e padeceu no nosso lugar. Então, quando alguém diz que Jesus se compadece, é a partir da cruz. Ele, de fato, se compadece ao ponto de morrer na cruz, pelas mães, pelos filhos, pelos pais e por todos aqueles que creem no seu nome. As palavras de Jesus não são palavras vazias, porque quando Ele disse está consumado lá na cruz, Ele estava alcançando salvação, pagando pelos nossos pecados. Mas Jesus não morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, de modo que todo aquele que crê nesse poderoso Jesus é salvo para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, aquele jovem ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Em alguma medida, essa intervenção de Jesus foi uma intervenção intermediária, não foi definitiva. De modo que aquela mãe precisou, de fato, sentar-se com aquele filho e explicar quem era Jesus. Colocar-se diante de Jesus, orar pelo seu filho, não para a ressurreição dessa morte, mas para a ressurreição da eternidade. De modo que a oração e o primeiro trabalho que o Senhor requer de nós, pais, é que a gente pregue o Evangelho para os nossos filhos e ore pela salvação dos nossos filhos. Porque Ele ressuscitou e morreu novamente. E nós não sabemos o destino daquele jovem. Mas se nós oramos pelos nossos filhos e falamos do Evangelho para ele, não existe nada tão importante maior do que isso, de ver os filhos na presença do Senhor, caminhando na presença do Senhor. Continue orando pela salvação dos seus filhos. Mães e pais,
Consideremos essa realidade que está diante de nós. Os dramas que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, têm que ser colocadas diante do Senhor nosso Deus. De modo que o desafio que nós enfrentamos é de permanecer em oração e permanecer rogando pela vida dos nossos filhos. Hoje mesmo, eu estava com o Brian. O Brian é um sobrinho, tem síndrome de Down. E quando a minha irmã descobriu que ele estava com síndrome de Down desde o ventre, me ligou desesperada e disse: Samuel, o que eu faço? O que eu faço, Samuel? E eu disse naquele momento para Ruth, minha irmã, eu falei: Ruth, da sua perspectiva, você se casou, você se relacionou com seu esposo e você teve um filho. Da sua perspectiva é assim. Da perspectiva de Deus não é assim. Da perspectiva de Deus, Deus tinha um Brian para enviar. E Deus escolheu uma família para trazer o Brian. E disse assim: vai ser Ruth e William. O filho não é seu, o filho é de Deus. De modo que o desafio é grande, porque aquilo pelo qual nós oramos, aquilo que nós pegamos no colo, aquilo que está dentro das nossas casas, não é nosso, é de Deus. E o que eu faço diante do desafio? Eu continuo, eu sou mãe, eu sou pai, eu vivo a realidade do reino de Deus, eu insisto diante de um Jesus que se compadece, que tem palavras de consolo e que responde à oração de uma mãe. Amém, amados? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo o Teu auxílio, Sua graça, o Seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos do Cristo que se compadece, do Cristo que tem palavras de consolo e do Cristo que intervém em favor das mães. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos faça perseverar em alegria diante da graça que há em nós, da graça revelada na cruz, e que levemos os nossos filhos para a cruz juntamente conosco, e de lá flua um rio de água viva para a eternidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.